Olá, eu estou muito honrado de estar aqui, muito honrado de poder ter esse diálogo. Muitas lives minhas eu começo dizendo, estou muito feliz de estar aqui. Hoje o motivo da nossa conversa não poderia dizer estou feliz. Eu estou exatamente o contrário de feliz. Eu estou motivado, estou animado, estou completamente conectado com o meu propósito, porque a temática de hoje é uma temática delicada, é uma temática doída, uma temática que está trazendo muito sofrimento em praticamente todos os lares de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Muito obrigado por me dar aqui o voto de confiança, por poder estar comigo aqui, junto com a Ceciliane, da editora FTD, a Silvana, que eu já vou autorizar aqui para a gente poder conduzir aqui esta conversa. Estou colocando aqui o aceite, tanto para a Ceciliane quanto para a Silvana, que já deve estar aqui esperando para conversar com a gente. Vai ser uma conversa muito boa, de coração aberto, de alma limpa, uma conversa aqui muito importante. A Silvana ainda não pediu, já já ela vem, Ceci. Obrigado, viu, pela honra de poder estar aqui, porque é nos momentos difíceis que a gente mostra do que é feito, né, Cici? E é nessa hora que a gente coloca os valores maristas, os valores humanos, a gente coloca, como diz, né, o coração a serviço das causas que nos tocam. Muito obrigado por estar aqui, a toda a FTD por ter realmente apoiado, divulgado, e para mim eu falo que é a minha segunda casa, né? Porque como autor da metodologia PE, para mim é uma honra enorme fazer parte desse time tão lindo. Léo, obrigada pela saudação. Honra a minha de poder estar aqui escutando você, né? A iniciativa, a delicadeza do tema, o momento, me sinto acolhida, acolho toda a comunidade FDD que está aqui conosco, nossos consultores, consultoras, os educadores parceiros, alunos, enfim. Estamos chegando aí para escutar você, para nos conduzir aí nessa reflexão muito oportuna e de um lugar que você escolheu que é bem você, né? Vamos Uhum. falar de amor, vamos falar desse cuidado, dessa perspectiva do amor. Realmente reflete o que somos. Sabe A Sil está que chegando. eu postei um vídeo no começo da semana passada, né? Se teve aí quase 3 milhões de views, 300 mil compartilhamentos, e graças a Deus, 99% das pessoas agradecendo, sentindo ali ouvidas, olhadas, cuidadas, que é o nosso intuito. E algumas pessoas me chamaram de romântico. Ah, mas você tá sendo romântico, porque essa coisa de amor, vencedor. E eu vou provar aqui, com base não só no que eu penso, mas com base em ciência e com base em dados. E eu vou explicar o que significa esse amor vencedor. Não é um amor do tipo, ah, o mundo é cor-de-rosa. Não, o mundo é cor-de-rosa, o mundo é preto, o mundo é branco, o mundo é azul, o mundo é vermelho. O mundo é feito de dor, de amor, de alegria e de tristeza. É disso que se trata o amor vencer a dor. E aí, Silvana? Tudo bom, seus lindos? Obrigada. Léo, eu tô te ouvindo aí dizendo, né, que as pessoas estão dizendo que você é romântico. Eu também ouço muito isso quando eu falo que não Uhum. existe outro caminho, né? Não existe contra-amor, é o amor mesmo, o contraponto da violência é a paz, e é a paz que nós encontramos em Isso, nós, em primeiro lugar, né? Não adianta que exato. seja só uma paz do ambiente, mas eu queria dar as boas-vindas aos nossos Uhum. educadores aqui presentes, com todo o meu respeito, com toda a minha consideração. Tem gente que está aqui, como a gente brinca, né? Está no ar há mais de 16 horas, 14 horas, e está aqui para compartilhar com a gente, bate-papo, está aqui para tornar a vida do aluno melhor, para poder orientar essas famílias. Então, todo o meu respeito aos educadores presentes. O mundo, minha gente, é realmente
refém de incertezas. Mas a gente só vai sobreviver com muita flexibilidade mental e com muito equilíbrio emocional. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje, bater um papo sobre isso. Ceciliane, obrigada por essa parceria linda da FTD com a OAB. E, Léo, eu acho que é você que todo mundo quer Maravilha. ouvir agora. Muito obrigado, gente. Vou aqui dar o meu melhor para fazer valer cada minuto desse momento tão delicado. E como eu sempre falo, né? Momentos delicados pedem atitudes delicadas. Tá? Então, ao final, a gente volta aqui para trocar mais. Um beijo e um beijo. Tá. Muito bem. Deixa eu só voltar aqui na tela total. Eu vou, gente, pedir a licença e vou desabilitar os comentários, tá? Mais para vocês poderem ter aqui o foco, porque eu mesmo me distraio se eu fico olhando os comentários e tudo mais. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, ora com o educador, ora com o pai, com a mãe. Então, vou entender aqui que somos todos educadores, tá bom? Estamos realmente no mesmo propósito, porque não interessa se você está na sala de aula ou na sala de casa, o teu propósito é que o teu filho, que o teu aluno voe com o projeto de vida dele. É disso que se trata essa nossa conversa, é disso que se trata aquilo que nos move, nos comove, aquilo que nos inspira. Então, algumas questões preliminares. Hoje eu vou trazer algumas questões preliminares sobre como podemos construir segurança emocional com as nossas crianças e adolescentes. Vou trazer aqui algumas posturas que notadamente não agregam e a gente realmente tem que segurar a onda, porque é na hora difícil que a gente exercita a nossa escolha, é na hora difícil que a gente realmente mostra do que é feito. Agir de maneira virtuosa, de maneira nobre, quando está tudo indo bem, é muito fácil. E cada escolha nossa lapida o nosso futuro. Então, é disso que se trata aqui essa nossa conversa. E vou trazer, claro, várias dicas práticas do que fazer. E você vai adaptar aí, dependendo do seu contexto, dependendo da sua área de atuação profissional e do lugar que você ocupa aí na sociedade. Ok? Vamos lá. Primeira coisa das questões preliminares. Primeiro fato que a gente precisa resgatar. É o tema do meu mestrado. Eu estudei 396 estudos sobre essa temática no mundo inteiro. E eu vou falar uma coisa. A aliança entre família e escola é sagrada. Sagrado é aquilo pelo que a gente se sacrifica. Isso significa, como eu tenho falado aqui nos meus stories, eu tenho falado aqui nas minhas postagens, não tem pai, mãe, não tem ser humano no planeta Terra, não tem ser humano no planeta Terra que está mais interessado no bem-estar, na saúde mental, no desenvolvimento, na felicidade, no sucesso do seu filho, que o professor, a professora, depois de você. É isso. É sobre isso. Então, assim, esse é o ponto mais importante de toda a nossa conversa. Porque é óbvio que os pais e mães estão muito preocupados, é óbvio que as crianças estão muito mexidas também, mas ninguém está falando, não tem uma postagem. Gente, vamos oferecer um acolhimento, um apoio, vamos oferecer uma escuta, vamos oferecer uma roda de conversa, vamos ver como é que estão os seus professores, como é que estão os sentimentos deles. Gente, o professor de hoje virou um cidadão de segunda categoria para muitos pais e mães. Nessa ideia de que o cliente tem sempre razão. E quer saber? O cliente não tem sempre razão, não. Se você for numa hamburgueria e de repente resolver me dar uma pizza de calabresa, você pode ser o cliente do mundo, está pagando o que você quiser. Cara, você não vai ter. Se você quiser embarcar numa aeronave com a sua bicicleta dentro da aeronave, não pode. Então, assim, é nessa hora que a gente precisa entender que, assim, nós estamos adquirindo uma dívida impagável com as nossas crianças e adolescentes.
Quando nós fundimos o nosso desejo de adultos, a nossa angústia de adultos, e aí damos carteirada na escola, colocamos postagens horríveis no grupo de WhatsApp, a gente vai lá e de repente vai lá para confrontar o diretor, xinga a escola na frente da própria criança. Isso é impagável, essa dívida. Porque os temas dos adultos têm que ser resolvidos como adultos. E a gente tem que lembrar qual é o nosso propósito aqui, seja na sala de aula ou na sala de casa. Porque sem propósito, a gente fica drifting, a gente fica ali à deriva. E isso é muito sério. Qual é o nosso propósito? Você, como pai, qual é o seu propósito? Proporcionar as melhores condições físicas, mentais, sociais, financeiras, espirituais, para que seu filho cresça na vida. E que chance vai ter o seu filho se na hora mais difícil, e é uma das horas mais difíceis que a gente está, ele vê o pai dando carteirada na escola, a mãe xingando a diretora, de repente... a gente está vivendo hoje uma era em que a gente está confundindo opinião com certeza. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem a solução perfeita, todo mundo tem a solução definitiva. E não é verdade. Gente, será que 2 anos e tanto de pandemia já não serviram para nos chacoalhar, nos fazer a corda, para o fato de que a vida nos escapa à mão, que a gente não tem como blindar a nossa vida, a nossa existência? Não dá. A gente está vivendo uma era de questões muito complexas, seja no clima, seja no bioterrorismo, seja nas questões geopolíticas, vide a questão da Ucrânia. A gente vive hoje situações como cyberterrorismo, cyberbullying, a questão desses ataques. Gente, só que a gente precisa entender que diante desse mundo tão complexo, tão ameaçador, não adianta a gente se iludir achando que eu tenho uma solução que vai resolver tudo. Gente, a gente precisa tomar um cuidado gigante e entender qual é a nossa porção de manejo, qual é a nossa margem de manobra, e entender que, sobretudo, vai ser da união entre pessoas, vai ser do fortalecimento do tecido social, que a gente vai ter uma chance de lidar com questões tão difíceis que a gente nunca viveu e que a gente vai viver cada vez mais. A nossa sociedade individualista, a nossa sociedade violenta, a nossa sociedade em que cada um faz o que quer. Eu vou dar só um exemplo. Muitas vezes, né, o mesmo pai, a mesma mãe, que hoje está lá dando dedo na cara do diretor, que tem que subir o muro, eu quero policial armado, que eu vou mandar o meu segurança para a escola, e porque eu não aceito isso, não aceito aquilo, exijo aquilo. O filho dele compra os games mais violentos que tem. Quer saber? 8 em cada 10 dos games mais vendidos e utilizados são extremamente violentos. Então, a nossa sociedade, eu falei outro dia, num story meu, a nossa sociedade adorou a violência nos últimos anos. Os estádios viraram arenas. Arenas eram onde lutavam os gladiadores até a morte. Ou morria o gladiador ou morria o leão. E os nossos estádios, arena. Veja as séries mais vistas. Pode ir para Prime Video, pode ir para Globoplay, pode ir para qualquer um que você quiser. É violência. Entra agora no UOL, G1, R7, portal que você quiser. Eu te desafio a achar ali uma notícia boa, uma notícia bonita, um texto encantador sobre alguma inspiração. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com esta semana tão ameaçadora? Tem tudo a ver. Porque tudo isso é criar na nossa criança, no nosso adolescente, uma absoluta falta de perspectiva. E tudo isso, somado a um momento em que isso atinge um ápice, em que começa a efervescer um bando de aloprados, que graças a Deus é um número muito pequeno, é um número muito, muito raro, um bando de aloprados que estão sendo monitorados, que a polícia já está em cima, que a Polícia Federal, que, enfim, tem todo um monte de gente que tem capacidade, que está se dedicando a rastrear essas pessoas, a bloquear, enfim, não tem hoje profissional de segurança pública
que hoje não está comprometida em procurar, graças a denúncias sérias. Então, a gente tem que sair diante da angústia desta posição que às vezes a gente acha que eu vou bater no peito, eu sei a resposta definitiva, eu sei que é isso que tem que fazer. Porque, veja, a gente tem que aproveitar, e claro que o termo aqui é horrível, mas a gente tem que aproveitar estas situações difíceis para olhar, primeiro dentro da casa de cada um de nós, quanta violência a gente não está também cultivando nas séries que vê, nos games que compra, na forma como fala, na forma como se comunica com a escola. Outro dia eu vi uma bizarrice o seguinte, um grupo de pais conversava assim, não, porque o filho foi lá numa excursão e não podia levar celular. Mas tinha um pai, mas eu consegui, olha, eu consegui, ó, meu filho, ele está me mandando foto. Isso não é uma violência extrema à escola, ao filho, aos outros pais. Então, assim, é a gente olhar um pouco o quanto a gente não está sendo extremamente violento. E aí a gente se choca. Aí a gente tem que parar e olhar. A gente vive uma cultura que elegeu a violência como espetáculo. Antigamente a gente chocava com notícias populares, era um jornal, você espreme e sai sangue. Hoje, muita gente, sem perceber, fica vendo isso durante a pizzada do domingo, durante a novela, durante seja lá o que está vendo. Então, assim, extremamente, essencialmente, nesse momento, em que está todo mundo ameaçado, angustiado, preocupado, a gente tem que aceitar o que a vida nos convoca. O que a vida está nos convocando é para pararmos para pensar qual é o nosso projeto de vida, como cidadãos, como pais, como mães, como profissionais, como homens, como mulheres, como pessoas. Se eu não parar para pensar no meu projeto de vida, então eu sou um refém fácil de um projeto de morte. E as nossas crianças merecem adultos que defendam a certeza de que a vida, que a boa vida vale a pena. E a gente precisa entender isso, que assim, na relação com a escola, tem que ser uma relação parceira, tem que ser uma relação de cooperação, tem que ser uma relação de cumplicidade, porque é também uma violência esperar que o diretor, que a diretora, num estalar de dedos, vai ter ou a verba, ou a condição, ou o espaço para conseguir resolver tudo, como se tivesse uma solução para questões tão complexas, e não temos. Dói, é sofrido, é sim um sofrimento muito grande de todos nós. Puxa, a gente não conseguir resolver a fome, o bioterrorismo. Agora, o primeiro passo é a gente abaixar as nossas armas. Então, eu te convido amanhã, pai, mãe, quando você for se comunicar com a escola, escuta, tem algo que eu posso colaborar? Você é uma psicóloga? Olha, eu quero me oferecer para uma roda de conversa com os professores. Eu tenho algumas ideias, se o senhor quiser. Olha, diretora, eu sou antropóloga e eu tenho aqui uma colaboração, tem um texto, tem um vídeo, tem um áudio que eu gostaria de oferecer para os educadores para eles poderem ter um conforto maior para eles mesmos. Olha, eu sou historiador e eu gostaria de trazer uma ideia de uma reflexão ou de um pequeno filme que eu tenho que pode ser passado para os alunos nesse momento. Porque é nas horas difíceis que a gente mostra uma atitude empreendedora, uma atitude transformadora em que 1 mais 1 vira 11. Percebe? 1 mais 1 não pode ser 2. Porque é nessa hora difícil que eu mostro do que é feito, que eu sou feito. Na hora de um tsunami, tem sempre aquele que vai lá, vai roubar, vai matar, vai estuprar, vai se aproveitar, e vai ter aquele outro que vai estender a mão, vai dividir aquele um copo de água que ele conseguiu com uma criança ou com uma mulher que estava ali na rua acidentada. Percebe? É diante do trágico que a gente revela o humano que tem dentro da gente. É disso que se trata desse momento. Não tem como a gente se iludir. Veja, porque eu não estou falando agora do dia 20, eu estou falando do que vem pela nossa frente.
Eu estou falando do chat GPT amanhã que vai ter e novas tecnologias. Eu estou falando de amanhã uma situação que pode sair com a Rússia, com a China, com a Coreia, com outros países ou aqui dentro. A gente tem que entender que a gente vai ter daqui para frente mudanças, choques culturais que vão nos deixar absolutamente atônitos. Então a gente tem que praticar o que a gente tem aqui ainda de dignidade. E se você está extremamente angustiado, eu vou te contar uma coisa, e agora vestindo o chapéu do psicólogo, angústias são trabalhadas com a fala ou com atitudes construtivas. Angústias não são vencidas pelo grito, pela autodepreciação, você ficar se chicoteando, se maltratando, e angústias não são vencidas xingando, maltratando, humilhando ou ameaçando o outro. Então, abaixa esse dedo e começa a olhar para você, dentro da sua casa. Quais são as postagens que o seu filho faz? Como você conversa com a sua esposa, com o seu marido? O quanto você tem estado presente ou o quanto você também no dia a dia não olha o seu filho a ponto de deixá-lo desesperado, angustiado, solitário? O quanto você descuida da sua própria saúde mental e fica até madrugada olhando, sei lá, que conteúdo no seu próprio WhatsApp ou nos seus próprios grupos? O quanto você realmente coloca o dedo na ferida e realmente se posiciona quando teu filho de 14, 15 anos fala que vai para uma festa que tem bebida alcoólica, ou com 13, 14 anos fumando cigarrinho eletrônico, você fala, isso todo mundo faz, porque isso também são formas de violência. Porque você pode ter certeza que tem um elemento psicopático, óbvio, e sociopático em pessoas que cometem crimes como esses últimos que a gente tem visto. Óbvio, tem ali uma distorção, é um crime, é um ato monstruoso, não é nesse sentido que eu falei que o amor vencedor, que a gente tem que amar essas pessoas, colocar no colo. Longe disso. Essas pessoas, inclusive os relatos têm mostrado, não mostram remorsos, não têm arrependimento. Então, assim, quando é assim, não tem nem recuperação. Você tem que proteger a sociedade destas pessoas. Agora, o que a gente não pode é ficar se atacando para tentar compensar a nossa própria angústia. Angústias são resolvidas pela fala ou por atitudes. Falando então de fala ou de atitude, o que não agrega, tá? O que não agrega? Toma nota. Toma nota. Tem coisas que você tem que pensar para conversar com o teu marido, com a tua esposa. Talvez amanhã conduzir uma reunião com os pais. Quem sabe você, educador, queira colocar na tua escola ali algumas sugestões. O que não agrega? Primeira coisa, nutrir expectativas irrealistas sobre a blindagem da vida. Ninguém sabe o dia que vai achar o amor da vida, né? O dia que você achou o amor da sua vida. Você não estava programado. Ninguém sabe o dia que o pneu vai furar, ninguém sabe o dia que alguma situação difícil vai acontecer. Primeira coisa, a gente tem que aceitar isso. Ser humano é ser partícipe de uma jornada incontrolável, o intangível. As coisas mais lindas e as coisas mais doídas da vida, a gente não tem controle absoluto. A gente tem que aceitar isso. Por isso que eu falo tanto nas minhas lives, nos meus stories, nos meus livros, sobre os perigos do mimo, da superproteção, sobre essa ideia do coitadismo, do vitimismo, que meu filho... Não, outro dia eu vi uma professora contando que a mãe ligou louca da vida, porque numa excursão lá de 3 dias, uma mãe ligou, que absurdo vocês não terem levado água mineral, né, da marca, ainda falou a marca tal. Meu filho vai ter que beber a água do local, sabe-se lá que água é essa. Então, você entende? É essa mentalidade, que meu filho tem que ter privilégios, atalhos, cuidados ultra especiais, porque ele é um coitado, ele é um banana, ele é incapaz de lidar com a vida, com o mundo. Eu vou blindar o meu filho das dores, das esperas, das frustrações. Isso, no fundo, é o ego da mãe ou do pai, que quer ter um filho com uma vida perfeita, que quer ser amado pela filha, compensando muitas vezes um vazio interior, uma sensação de inadequação ou um ressentimento da própria infância. Ah, mas eu tive que obedecer, tinha que abaixar a cabeça para a minha diretora, agora eu estou pagando. E aí você esquece que muito do seu caráter, do seu sucesso, da pessoa que você é hoje, veio de aprender também a abaixar a cabeça para a vida. Nós todos temos que abaixar a cabeça agora para a vida, nesse momento. Mas abaixar a cabeça significa que eu vou olhar para dentro de mim, entende?
É esse o ponto. Eu não vou me apequenar, eu vou me engrandecer. Eu vou olhar para dentro de mim, vou me conectar com os meus valores e vou disso tudo crescer. E nós vamos crescer muito. Essa é a nossa proposta. É disso que se trata o projeto de vida. Que o projeto de vida é essa semente do amanhã. É disso que se trata um projeto de vida. O que eu estou colocando no coração do meu filho sobre o amanhã? Então, veja, não agrega, né, ficar vendo notícia sobre essa temática o tempo inteiro. Até porque não tem tanta notícia o tempo inteiro. O que muitos pais e mães têm feito, que é compreensível, mas não agrega, é ficar nos grupos trocando ideias, conversando, tweetando, compartilhando coisas, falando, vendo as notícias o tempo inteiro, como que querendo ver cada detalhe, como se ao ver cada detalhe eu desse conta de resolver. A gente viu isso acontecer na pandemia. Gente, notícias relevantes acontecem de tempos em tempos. Ficar vendo isso o tempo inteiro, ficar falando disso o tempo inteiro, ficar debatendo sobre violência no café da manhã, no almoço, no jantar, falando para o filho o tempo inteiro. Gente, é isso que vai destruindo, que vai violando, que vai violentando, inclusive, a saúde mental do seu filho. Tem muita criança hoje que está atormentada, desesperada, porque o pai e a mãe só falam dessa temática. E eu volto a dizer, é compreensível, pai. Eu entendo. É desesperador. Mas a gente precisa entender que é nessa hora que a gente vê ali, né, o paciente na UTI, não adianta a gente ficar chacoalhando a máquina. A gente tem que dar carinho para o paciente. A gente tem que ver se a máquina está funcionando. Essa é a metáfora que eu faço. Nossa sociedade está na UTI, a nossa escola está na UTI, gente. Só que se não for na escola que a gente vai ter esse apoio, aonde vai ser, pai? Quem é que ama mais o teu filho depois de você do que o professor dele? Quem é que você acha, mãe, que vai ter tanto amor, tanta dedicação, tanto espaço, tanta intenção, tanto preparo, tanto esforço? Quem você acha, mãe, que vai querer tão bem do teu filho, ou para o teu filho, para a tua filha, depois do professor, do diretor, do manter aqui? Então, assim, a nossa escola está na UTI. Não adianta ir lá e espancar a escola e ficar reclamando que a máquina... Porque, gente, é regular a máquina. Ó, isso aqui, ó, essa é a máquina. A consciência. Tá? Nosso cérebro está atormentado, mas a gente vai ter que conversar com o nosso cérebro. Eu vou dar algumas dicas claras sobre isso já já. Tá? E não adianta ficar espancando o paciente. Por que você está aí? Por que você está sofrendo isso? É isso, a gente está espancando as nossas crianças. Ao falar de violência, ao compartilhar dados de violência, ao escrever um filho numa escola de tiro. Eu consigo entender, mas eu não posso aceitar. Eu consigo entender. O desespero faz a gente ter atos assim, humanos. É humano. Não estou aqui para julgar ninguém, mas estou aqui para te lembrar que tem atitudes que agregam, tem atitudes que não agregam. Assim como não agregam. Vamos fazer um treinamento, filho. Se entrar alguém na sua escola, o que você vai fazer? Vamos lá! Eu já ouvi isso de amigo meu me ligando. Não, porque eu estou fazendo um treinamento em casa, a gente simulou, chamou os amiguinhos dele, mais o vizinho, colocamos umas carteiras, a gente já falou, ó, corre para cá, e ó, treina para a direita, para a direita. Cara, então, você está projetando uma vida atormentada, desesperada, traumatizada, violenta, em nome de... Se o que você quer é que o teu filho tenha serenidade, segurança, que ele tenha saúde mental, é disso que a gente precisa treinar. Você entende isso? Ou você realmente acha que você pode treinar 780 vezes, que se Deus me livre, algum dia, né, bater 580 vezes na madeira, tiver alguma situação delicada, você vai conseguir preparar o teu filho, blindar o teu filho de tudo? Não vai. Não dá para blindar a vida de um filho, de uma filha, de tudo. Eu não sou especialista em segurança patrimonial, não sou. Nisso tem empresas, tem profissionais muito melhores do que eu. Eu estou aqui falando da segurança emocional. E esta não pode ser roubada. Então, dizer para a criança
que alguém está querendo machucá-la, ficar falando sobre essa temática nos grupos de WhatsApp. Por quê? Esses agressores, esses psicopatas, esses sociopatas, que graças a Deus, volto a dizer, segundo todos os estudos, eles são muito raros na sociedade. Se a gente olhar, né, eu estava lendo aqui uma estatística hoje à tarde, parece que, eu até quero ver se eu tenho dado aqui, parece que nos últimos 20 anos a gente teve 20 casos no Brasil inteiro. Graças a Deus, claro, cada pessoa é única, cada pessoa é uma humanidade. Eu vou deixar aqui bem claro para ninguém achar que é pouco 20 casos. Não, é caso demais. Mas assim, tem muitas outras coisas muito mais voltosas, muito mais consistentes e muito mais frequentes que a gente não fala nada. Sobre o número de adolescentes que se matam depois de beber, sobre o número de adolescentes que se matam depois de brigar, ou bullying, sobre o número de adolescentes que morrem de coma alcoólico, e a gente não faz esse estardalhaço todo. Então, você entende que o que está em jogo aqui é justamente o fato de vivermos uma situação que a gente não tem o controle, então não adianta a gente imaginar que a gente vai agora ter uma bala de prata que vai resolver todas as nossas questões em definitivo. Não vai ter. A gente vai ter que criar relações melhores dentro da nossa casa e entre a família e a escola. Então, o que eu posso falar, pai, mãe, é assim, o último ponto para você não cair nesse perigo é compartilhar informações de grupo de WhatsApp. Primeiro que você pode estar cometendo um crime. Às vezes, existem boatos, tem pessoas que disseminam informações que não foram checadas, você espalha pânico, cria histeria. Infelizmente, entre seres humanos, tem a maldade. Tem gente que é maldosa, tem gente que acha que é uma brincadeira, tem gente que gosta de criar o caos. Tem sim. Os jornalistas do apocalipse, né? Jornalista no sentido falso aqui. É gente que vai propagar coisa errada só para gerar caos, só para dar risada, como se fosse uma brincadeira. E, infelizmente tem. E você, às vezes, até sem perceber, imagina, um fulano X fala que um outro sujeito está programando tal coisa, o cara pode ser até linchado, o cara pode ser morto, pode ser atacado seriamente, e de repente nem era. Então, assim, não compartilhe e não baseie sua vida, suas decisões em informações que não sejam no veículo de informação absolutamente idôneo, fonte checada. E, ó, em geral, tem lá o nome do jornalista, tem lá qual foi a apuração, em que dia, que hora, é um veículo de comunicação sério. Toma muito cuidado. Twitter, grupo de WhatsApp, Instagram, não são veículos de informação. E acredite se quiser, tem várias pesquisas mostrando que hoje boa parte das pessoas ainda confunde notícia histérica de fonte inexistente com notícia real de um veículo de comunicação que tem ali um cuidado, um apuro e um profissionalismo. Tá? Estamos juntos até aqui? Entende? Isso tudo é primeiro para a gente entender. Ó, a gente acabou de sair, está saindo dessa Covid, dessa pandemia, em que a gente, né, o que mais se falava era, nossa, como educar é difícil, nossa, puxa, como o trabalho do professor é complicado, nossa, eu já nem dou conta de um aluno, meu Deus, o professor com 30, nossa, puxa, não tinha noção como era difícil fazer meu filho ficar quieto 10 minutos, a gente esqueceu tudo isso. Então, assim, vamos baixar as armas, vamos dar a mão um para o outro, vamos propor conversas mais dignas, mais humanas, mais decentes, porque se a gente atacar a escola, a gente está atacando o nosso próprio filho. Se a gente atacar o professor, o mantenedor, com quem você vai contar, pai? Com quem você vai contar, mãe? Se a saúde mental do seu diretor for para o beleléu. Porque você tem ideia como está a saúde mental dos diretores hoje? Que de repente, tudo que dá errado na sociedade tem que virar currículo, tem que virar uma temática que a escola resolve. Alguma vez você parou para pensar como é que é, de repente, lidar com a vida de 1.300 famílias e do dia para a noite ter solução, verba, caminho, estratégia para 1.300 palpites? Você está se colocando como uma pessoa que quer conversar, que tem uma proposta, que tem uma sugestão, que tem um caminho? Ou você está lá para dar carteirada e xingo? Porque aí você está no mau caminho, meu amigo. Aí você mostra que você não devia nem ter saído da escola, tá? Aí mostra que você não é pai e mãe, que você continua na 5ª série emocionalmente.
Então, volta para a escola, tá? Pronto, falei. Então, vamos ver agora o que que agrega. 3 questões gerais, depois em 2 camadas diferentes eu vou colocar aqui. O que que agrega? Você observar as tuas angústias, tá? Não negue as suas angústias, mas não seja movido por elas. Escuta suas angústias, seus medos e converse com outros adultos, tá? Procura alguém de cabelo branco, procura aquele teu amigo mais sábio, procura um psicólogo, procura um padre, procure pessoas para você desabafar, para você falar, tá? Falar sobre as suas angústias, sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos, pode ajudar demais a você a colocar as dores, as dificuldades, os medos no tamanho certo. E volto a dizer, não somente para essa questão agora, mas para muitas questões que vêm pela frente, profissionais, sociais, afetivas, matrimoniais, políticas. A gente vai enfrentar cada vez mais um mundo complexo, competitivo, conectado, exigente, acelerado. O mundo daqui para frente não vai aceitar de nós menos do que virtude, do que valores. Então a vida está nos convocando ao sentido da vida. Qual é o sentido que nós vamos dar para tudo isso? A gente precisa descobrir o sentido, a gente precisa ter a coragem de ir para além da angústia, para além do torpor, para além da histeria, para além do drama. Então, temos questões sérias, sem dúvida, talvez a maior dos últimos tempos. Uma coisa é a pandemia, que a gente sabe onde é que está o bicho. E a gente tem uma ideia do que faz. Depois de alguns meses, a gente tinha algumas noções do que fazer, máscara, isso aqui. Agora, de fato, são atos covardes. E justamente por isso, é diante dessa covardia, é diante dessa invisibilidade, que a gente não pode dar publicidade para terrorista. Isso são atos terroristas. A gente não pode dar publicidade e ficar compartilhando. Olha só o que falaram, o que vão fazer. É tudo que esses aloprados querem, é isso. Tudo que esses aloprados querem é publicidade. É ser visto, é ser reconhecido lá naquelas comunidades que eles vivem. Então, o que a gente tem que fazer? Viu uma suspeita, viu uma informação que pode ser danosa, perigosa, encaminha para as autoridades, encaminha para a polícia, encaminha para quem sabe checar e lidar com isso. Não tenta você ir lá resolver essas questões. Primeiro, você não tem competência, você não vai ter instrumento, você não tem ali o expertise para saber lidar com isso, tá? E a terceira questão aqui, preliminar, agora indo para a parte positiva do acolhimento, a parte, né, humanizada do que fazer, do como a gente pode contribuir para a segurança emocional das nossas crianças e adolescentes que merecem tanto. Primeiro, vamos entender, não há sentimento bom ou sentimento ruim. Não julgue, nem a si, nem os outros. A psicologia moderna hoje coloca essa percepção de que a raiva, a tristeza, a dor, a mágoa, não são sentimentos ruins, são sentimentos humanos. Porque quando a gente coloca como sentimento ruim, a gente quer se livrar, a gente quer deixar de lado, a gente quer negar. E a gente nem tem que dizer, por exemplo, para um filho, ai, que besteira, para, isso é bobagem, isso é boato. A gente tem que ter uma outra atitude, a gente tem que acolher a dor. Como que colocar lá no colo aqui? Senta aqui, filhão, me fala o que você está sentindo. Já já eu vou dar as dicas de como falar, inclusive, com o teu filho. Mas eu estou falando de você com você. Quando você perceber que você está magoado, triste, ressentido, chateado, preocupado, ansioso, se acolha, se acolha, se escolha, não se recolha, não se encolha. Entende? É disso que se trata. Eu falo assim, nossa, eu estou muito ansioso. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O que de melhor eu posso fazer com isso? Nossos alunos da metodologia APE, que trabalham o projeto de vida da editora FTD, eles aprendem isso quase como um mantra. O que de melhor eu posso fazer com isso? Porque é a escolha do que eu vou fazer com esse sentimento desconfortável ou doloroso que vai poder transformar esta dor em um ato de amor. Entende? Ao transformar a dor em uma lição, em uma atitude, em um aprendizado, por meio do acolhimento dela, eu tenho como transformá-la. É disso que se trata. Tá? A superação
das nossas dores, a construção e a reconstrução do nosso equilíbrio emocional. Então, eu vou te colocar aqui 7 dicas importantes. Anota lá, pai. 7 dicas bacanas para você ajudar o teu filho a se expressar. Lembra, tá? Angústia a gente cuida falando ou agindo, tá? Então, eu vou falar primeiro 7 dicas que podem ajudar na fala, na expressão. Mas lembra disso, não há emoção boa, não há... A raiva é ruim? Depende, se você está jogando bola, o teu amigo rouba a bola, você fica com raiva, e aí essa raiva te leva a chutar o colega, não é a raiva que é ruim, é a tua atitude diante da raiva. Porque se a raiva faz você correr atrás da bola e recuperá-la, essa raiva foi boa. Você entende? Ah, eu perdi alguma coisa e fiquei triste. Bom, depende. O que eu vou fazer? Então, eu vou comer uma pizza por dia, uma caixa de bis e um pote de chocolate? Eu não estou maltratando meu corpo por causa da tristeza. É o que eu fiz com a minha tristeza. Porque se eu pedir ajuda, se eu procurar uma terapia, se eu pedir um colo, se eu fizer alguma atitude melhor com a minha tristeza, ela não vai virar uma atitude que vai me fazer mal. Então, não julgue os sentimentos dos seus filhos. Inclusive, ao final, a gente vai mostrar para vocês, na pandemia, nós preparamos um guia de acolhimento. Tá? Esse guia de acolhimento, que é gratuito, você vai receber o link, tá bom? Ao final, a gente vai colocar o link. Esse guia de acolhimento, ele tem inúmeras sugestões de atividades de acolhimento para crianças, para adolescentes, para professores, para famílias. Tá? Tem até um módulo especial do ELF, que é o Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina, para os cuidados em relação à violência contra a mulher. Entende? Então, assim, sentimentos são sentimentos. Eles estão dizendo como está a vida aqui dentro de mim, entre eu e o mundo. É o painel de controle. Lembra que eu falei, ó, a máquina, como é que meu cérebro está dizendo para o meu corpo sobre como está a vida. Então, uma técnica muito legal que você pode fazer com sua família, ou mesmo com seus alunos, é o farol dos sentimentos. Tá? O farol dos sentimentos está no nosso guia de acolhimento. Você sentar com um filho, você pode fazer com a tua esposa. Filho, vamos conversar, vamos fazer aqui a atividade do farol? Então, você pega um lápis de cor verde e pinta uma bola. Você pega um lápis de cor amarelo, pinta uma bola. Você pega um lápis de cor vermelho e pinta uma bola. Aí você puxa uma setinha. Filhão, vamos conversar. O que está acontecendo de legal na tua vida? O que está acontecendo de bom, de bonito, de gostoso? Vamos lá, vamos falar as coisas boas. É o verde, é o que faz a vida andar. Que nem o farol ou o semáforo, depende de onde você mora no Brasil. E amarelo, quais são as coisas que a gente tem que cuidar? Léo, mas peraí, a gente está falando de uma semana tão difícil. Você está falando para sentar com meu filho e ficar tendo esse tipo de conversa? Sim, senhor. Porque isso conecta pais e filhos, isso cria espaço de diálogo, isso cria a sensação de pertencimento. Esse tipo de debate oportuniza para a gente tirar o foco unicamente das situações que mais os alarmam, e isso permite com que o cérebro fique em estado emocional favorável para a gente encontrar soluções boas para o dia a dia. Entende? É disso que se trata o farol. E claro, em vermelho, na bolinha vermelho, o que está doendo, o que não está legal, o que não está bom. E aí você pode fazer um farol uma vez por semana. E na hora de falar do vermelho, filho, e o que está em vermelho aí, que está doído, que está sofrido, que está te trazendo dor? Conta para mim. Tá, então, filhão, primeiro segura nele, dá um abraço nele. Cria esse espaço sagrado de conexão, de amor. Faz um carinho nele. Mostra para ele. Poxa, filha, nossa, eu não sabia que você estava sentindo isso. Poxa, filha, eu lamento que você está sentindo assim. Mas isso é humano. E tá tudo bem. Tá tudo bem ter medo, filha. Todos nós podemos passar por isso. E é por isso que eu quero que a gente tenha sempre aqui o espaço para a gente falar um para o outro. Olha para tua filha e fala isso. Olha no olhinho dela. Segura ela no rostinho ou aqui no ombrinho. Entende? Eu sei que tem pai e mãe que agora vai chorar. É isso, segura no olhinho e fala assim, obrigado, filho. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por abrir teu coraçãozinho. E aí, ó, põe a mão no coração do teu filho, da tua filha, e fala, olha, filhão, eu tô aqui dentro. Eu tô aqui na tua cabeça. Eu tô aqui no teu coração. Nós temos Deus no coração. A gente está bem. A gente está seguro. Tá tudo bem, filho. A gente tem um ao outro. A gente tem Deus no coração. A gente está aqui e está em paz. A gente está aqui e está seguro.
A hora que você vai, um, ouvindo, dois, acolhendo, três, se conectando com o seu filho, e você está falando a verdade, a gente está bem, a gente está seguro. Você está acalmando o cérebro do seu filho, que vai liberar o quê? Endorfinas, que são calmantes, vai liberar serotonina, dopamina, ocitocina, que são substâncias que têm a ver com amorosidade e com felicidade. Isso vai protegendo emocionalmente o teu filho. Uma outra técnica legal, você pode fazer usando um instrumentinho desse, né, um brinquedo desse, né, que você pode fazer, filho, vou te ensinar uma técnica muito legal para você se acalmar, né? Porque veja, muitas vezes o oposto da raiva ou do medo é a paz. É sobre isso que se trata. De um lado, eu tô com a raiva, tô com medo, tô ansioso, tô louco da vida. O oposto disso é paz. Então você pode pegar um instrumento desse, um brinquedo desse, pode fazer, ou não usa o instrumento bem, e fazer, filho, nós vamos fazer aquela técnica das 30 respirações. Você pode fazer agora comigo. Então o que você vai fazer? Se você não tem esse brinquedo maravilhoso, você pode fazer com o seu próprio blazer. Ó, filho, vamos abrir aqui o peito. Pode fazer com a mão. Porque com isso você está usando um estímulo auditivo do ouvir a respiração, um estímulo sensorial ou sinestésico da mão abrindo e fechando. E você pode fazer olhando no olhinho do teu filho ou simplesmente estando ali ao lado dele. Então, eu vou te convidar a fazer. Eu vou usar esse instrumento, você pode usar também, porque com criança, e até vou falar, com adolescentes, às vezes de 11, 12, dependendo, cada adolescente é um. Às vezes, fala assim, vamos fazer nosso momentinho da paz? Isso pode ser muito gostoso, porque ao convidar o seu filho e a sua filha, primeiro, a se expressar, a se sentir ouvido, a se sentir conectado, se sentir protagonista. Isso que é a atitude empreendedora. Eu vou ter um protagonismo, né? Eu vou ter uma atitude inteligente, saudável em relação ao meu estado emocional. A gente tem com as emoções, a gente tem que ter com as emoções o mesmo cuidado que a gente tem com a saúde física. Se eu machucar a mão, eu tenho que ir lá e fazer algo a respeito. Não adianta dizer isso é coisa da minha mão, deixa para lá. Ou, olha só como minha mão está machucada. Não, a gente tem que ir lá e pedir ajuda e procurar um caminho. Então você pode fazer essas respirações, até 20, até 30, e olha, isso acalma demais o cerebrinho do seu filho. Uma outra atitude dentro do se expressar, você pode pedir que o seu filho, por exemplo, desenhe o que ele está sentindo. Fica do lado dele. Fala, filho, vamos fazer um desenho sobre o que você está sentindo? Coloca para mim aqui no desenho. Papai vai colocar o desenho de como ele está se sentindo, você vai colocar. E aí você faz também um desenho. E aí não é uma técnica psicológica profunda, que você vai analisar o desenho do seu filho. Você vai simplesmente estar ao lado, às vezes colocar a mão no bracinho dele, falar, puxa, filho, que bom que você está conseguindo pôr para fora, que bom que você está conseguindo dizer o que você está sentindo dentro de você. Que bom que você confia no papai. Que bom que a gente pode conversar aqui sobre isso. Entende? É sobre isso que se tratam estas atividades. Porque tem muita pesquisa científica hoje já provando que emoções doloridas, não negativas, doloridas, o melhor que a gente pode fazer é expressá-las verbalmente ou por meio de desenhos ou escrita, que é outra sugestão que eu vou te dar. Você pode sugerir um momentinho em que, junto com a sua família, vocês escrevam. Pode ser um Moleskine, pode ser um caderno. Vamos escrever, cada um escrever o que está sentindo. Ah, mas que eu vou escrever, papai? O que você estiver sentindo, filho. Pode ser um desenho, podem ser palavras, podem ser frases. Vamos escrever, vamos pôr para fora o que a gente está sentindo. Depois a gente lê. Quem quiser ler, quem não sentir a vontade, não lê. Mas a prática do journaling, ou do fazer diário, ela é extremamente vantajosa. Tem vários estudos científicos mostrando que quando você pensa numa situação dolorosa e escreve sobre ela vários dias seguidos, você acalma seu coração e você fortalece a sua chance de encontrar um sentido. Tanto é que se você observar o dia 1, depois o mesmo tema, pensa no mesmo tema, vamos pensar agora sobre esse tema e vamos escrever por 5, 10 minutos. Vamos pensar agora esse mesmo tema no terceiro dia, quarto, quinto. Você vê que depois de 4, 5 dias, o mesmo tema, você vai escrever um outro texto.
E isso pode ser legal, inclusive, mostrar para o seu filho como, com o passar dos dias, as emoções vão sendo melhor trabalhadas. Uma outra técnica bacana se o filho está com muito pensamento intrusivo, ou como a gente chama vulgarmente, né, comumente, de pensamento intrusivo, existem técnicas que você pode fazer. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que você vai estalar o dedo da mão direita e vai falar 1, estalar o dedo da mão direita, 2, estalar o dedo da mão direita, 3, estalar o dedo da mão esquerda, 4. Você está vendo espelhado que está no celular. Mas faz comigo isso aqui. Você está com um pensamento que não sai da cabeça, essa é uma técnica muito, muito, muito bacana. Que você fizer por 2 minutos, durante uma semana, você diminui muito os pensamentos obsessivos que às vezes nos impedem de dormir, ou de fazer lição de casa, ou a gente se concentrar, ou fazer aquele trabalho que precisa fazer. Então a técnica é essa. De novo, elemento visual, auditivo e sinestésico, corporal. 1, 2, 3. E nota aqui, olha para mim, espera aí para fazer. Nota que eu estou usando o estímulo auditivo, estalando e falando. 1, 2, 3. Eu estou usando o estímulo sinestésico, de mexer minhas mãos e mexer a cabeça. E um estímulo auditivo também, de contar os números. Então, o que eu estou fazendo? Olha que legal. Eu sei que isso aqui, mas será? Estou te explicando a técnica. Estou te explicando por que ela funciona. Você está fortalecendo a córtex pré-frontal ao botar o foco em algo fora de você. Uma das coisas que mais aumenta a sensação de angústia, de ansiedade, de perda de controle sobre os próprios sentimentos, é focar demais. É o que a gente chama em psicologia de zoom in. É você botar o foco demais em si. A hora que você começa a focar em algo fora de você, isso ajuda muito. Tanto que às vezes a gente fala assim, cara, tá muito angustiado, vai lavar a louça, vai limpar o chão, vai arrumar o armário. Foca em outra coisa fora de você. Tá? Então pode ser tudo isso que eu falei, vai arrumar dispensa, ou, vamos lá, vamos fazer até 20, tá bom? Faz comigo aí agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Percebe que é quase impossível você pensar em alguma outra coisa além disso aqui. Você está recrutando praticamente todo o seu cérebro para estar no presente, no aqui e no agora. Então, às vezes, antes de uma lição de casa, antes de fazer aquele trabalho escolar, aquele momento que, de repente, o teu filho... Ai, papai, mas eu não sei, eu estou angustiado. Dê técnicas. Ajuda o teu filho a ter caminhos, tá? Ao longo dos trabalhos da metodologia OPE, nesse curso de projeto de vida que a gente faz com as escolas, a gente dá vários recursos para os alunos se conhecerem, nunca julgarem seus sentimentos, nem de outros colegas, e aprenderem a encontrar caminhos para pensar, para sentir, para agir de um jeito positivo, de um jeito saudável. Uma outra técnica muito bacana é você realmente, e aí fazer junto, não é o filho fazer. Tá? Isso tudo vai potencializar muito mais, vai ter um resultado muito melhor se você fizer junto. É começar o dia com uma visualização positiva. É sentar do lado, às vezes de mão dada, ou bota o filho aqui no peito, ou fica do lado. Filhão, nós vamos visualizar o nosso dia. Nós vamos imaginar que tem uma tela mental, como que uma tela de cinema, e a gente vai visualizar o nosso dia. E a gente vai se ver bonitos, a gente vai se ver tendo atitudes bonitas, a gente vai se ver caminhando seguro, a gente vai se ver com saúde, desempenhando o dia a dia bom. E você pode, dependendo do dia, você vai se ver jogando bem o seu vôlei, eu quero que você se imagine na sua aula de violão. E aí você vai ajudar o seu filho o quê? A cultivar, projetar a vida com sucesso, com luz, com brilho. Como eu costumo dizer, né? Com cor, calor, sabor e amor. Isso é o divino. Isso é trazer luz para o projeto de vida. Isso é ajudar o teu filho, a tua filha, a visualizar algo positivo. Isso aumenta muito a sensação de segurança. Porque isso é o que a gente chama de construir memórias de futuro. Entende? No lugar de ficar agarrado ao medo, a pânico, a não sei o que fazer, na verdade você vai o quê? Você vai criar memórias positivas de futuro. Uma outra técnica muito legal que você pode fazer com seus filhos é contar coisas boas do seu dia. É muito importante para a criança, quando recebe o pai, recebe a mãe em casa, né, que voltou para o jantar, enfim, conta coisas boas, conta coisas que você resolveu, conta coisas bonitas que você viveu.
Às vezes a gente vê que o adulto, às vezes com a intenção até de se aliviar, de, vou desabafar, aí a mesa de jantar fica ali falando de coisa ruim, de coisa negativa. Agora essa questão da violência e os problemas do mundo, ou fofocando, ou vendo, sei lá, às vezes um conteúdo super violento, super inadequado no meio do jantar. Assim, aproveita esse momento para se conectar com o teu filho. Aproveita esse momento para falar de coisas legais. Deve ter acontecido alguma coisa legal no teu dia. Deve ter acontecido alguma coisa bonita. Você deve ter feito alguma coisa boa para o mundo ou recebido alguma coisa legal de alguém, né? Deve ter passado algum pensamento bonito na sua cabeça. Associe o teu lar, as tuas refeições, ó, com momentos de acolhimento, com momentos de conexão, com momentos de calor, com momentos de cor, com momentos de sabor, com momentos de amor. Uma outra coisa que você pode fazer também, estou dando várias técnicas, aí você usa aí com o seu filho o que você achar que faz sentido. Você pode criar esse hábito de ele usar o quê? Um lembrete, uma âncora que lembre de um momento bom, que lembre que você está com ele. Então pode ser um anel, pode ser uma pulseirinha, pode ser um lápis. Ó, filhão, se algum dia passar qualquer sentimento mais desconfortável no teu coração, você vai pegar esse lápis e vai lembrar que somos nós que escrevemos a nossa história. Ó, filho, eu vou enrolar aqui essa pulseirinha para você saber que eu estou aqui. Estou conectado com você e você vai colocar em mim. Para qualquer momento a gente fechar o olho e a gente sentir que a gente está um com o outro. Tá? Você pode escrever, pode pegar uma caneta hidrográfica e colocar: te amo, papai está contigo. Então, você vai se implantar por meio de um objeto, uma coisa que você escreve com uma caneta hidrocor, algum chaveiro, alguma coisa que vai dar. Tem pais e mães que colocam lá um pouquinho do perfume, tá? Outro dia uma mãe, eu comentei isso, ela falou, aí ela não pôs perfume não, eu esfreguei aqui na minha nuca mesmo, perto da orelha, onde tem bastante cheiro de mim, achei bonitinho que ela falou, bastante cheiro de mim, aí peguei o lencinho, coloquei na mochila da minha filha e falei para ela quando sentir saudade para ela cheirar. E ela falou que a filha dela mandou uma foto do recreio. Mamãe, estou sentindo você, estou mais calma. Assim, são formas de, especialmente em horas em que a gente está, às vezes, com o nervo à flor da pele, que está com, né, uma ameaça, está se sentindo mais, né, de alguma forma, fora do eixo, desestabilizado. Poxa, eu me conecto com algo, com alguém, com uma emoção positiva. Uma outra técnica bacana, você pode ter na sua casa um jarro, por exemplo. Você pode pegar aqui um pote como esse, por exemplo, e criar com os seus filhos a ideia de que antes do jantar ou logo depois, deixa lá do lado um pedacinho de um bloquinho de papel, vamos criar o jarro do bem? Todo mundo vai escrever uma coisa bonita que viu, que sentiu, que pensou, que lembrou, que viveu. E aí você vai aumentando o jarro do bem e ao final de uma semana, essas técnicas tem no guia de acolhimento, várias delas. Você vai anotando as coisas boas e vai de novo mostrando visualmente, principalmente se for um jarro transparente, quantas coisas boas a gente vive no dia a dia. Isso também vai fortalecendo o emocional da criança. Assim como a próxima técnica. A próxima técnica, ela fala sobre as 3 bênçãos. Tá? É criar um hábito de todos os dias. Todos os dias. Agradecer por 3 coisas simples do seu dia. Pode ser, puxa, eu agradeço. E olha, se você quiser realmente sentir algo, tá? Sentir uma emoção com presença, com potência, fecha aqui a emoção, ó, fica de lado mesmo. Coloca a mão aqui no plexo solar, abaixa a sua cabeça. Se conecta com a sensação de gratidão. E você pode criar com seus filhos a sensação de gratidão por coisas aparentemente simples. Puxa, eu quero agradecer por poder caminhar. Estou fazendo a minha, tá? Você faz a tua aí, no teu modo. Eu, por exemplo, agora, eu quero agradecer por poder caminhar. Eu quero agradecer por ter você aí do lado, me ouvindo, você comigo nesse momento. Eu quero agradecer por ter olhos. Vou falar mais uma. Eu quero agradecer por ter uma cama limpa para dormir. O que a ciência tem descoberto é hoje
um dos sentimentos que mais nos protege diante da vulnerabilidade, da incerteza, da incontrolabilidade da vida é justamente a gratidão. Porque olha que interessante, na vulnerabilidade a gente está ameaçado, a gente está pequenado, né? Como se a vida fosse muito grande e a gente fosse muito pequenininho, que é como muita gente está sentindo hoje. Porém, a gratidão, ela preenche o coração, ela mostra a grandeza do que a gente tem, o viveu. E isso é muito poderoso. Se você fizer isso por vários dias, você vai ver como isso é gostoso. Uma outra coisa, aproveita, outra dica, ou aproveita esse momento para puxar a conversa sobre temas alegradores, coisas gostosas, coisas positivas. Conta, não fala só como é que foi a escola, como é que foi a aula. Conta uma coisa legal, puxa um papo bacana. É hora de falar também de outros assuntos, dentro também dessa ideia de novas temáticas, novas conexões, novas formas de contato com o seu filho e com a sua filha. Uma outra dica fundamental, se você me segue aqui, você sabe o quanto eu tenho falado sobre criar ilhas de conexão verdadeira. Durante o jantar, esse é um momento maravilhoso. A gente já falou do perigo de notícias nocivas ou muitas vezes tóxicas até. Que tal se a gente aproveitar o jantar para desconectar? Que tal se a gente aproveitar esse momento para, de repente, realmente colocar um pouco mais de limites e referências claras, né, para o uso saudável das telas? Assim, gente, uma hora antes de dormir, a gente realmente vai deixar uma caixinha de detox. Olha, de manhã, gente, eu não quero ninguém no celular, eu quero contato, eu quero abraçar minha família. Eu quero estar junto com meus filhos. Então eu decidi, eu não sei, eu quero fazer isso, acabou. Que tal? Que tal se a gente realmente tomar uma decisão de criar momentos num passeio, numa refeição, no banheiro, no quarto, na cama, enquanto está estudando, enquanto está conversando, de deixar a tela de lado, ó, olho no olho. Uma das coisas que mais dá segurança emocional para um filho é se sentir visto. Acredite, tem muito educador que tem feito essas pesquisas nas escolas e uma das coisas que as crianças mais querem hoje em dia é um pai e uma mãe que esteja lá de verdade. É isso que vai proteger o coração do seu filho. E quanto mais momentos sem tela, quanto mais refeições vocês fizerem, né, nutrindo não só o corpo, mas o olhar, a presença, o momento, estar lá, mais segurança emocional teu filho vai ter, tá? Aí, cultive, sim, a fé e a esperança na vida. E uma maneira muito bacana de você conseguir fazer isso é por meio da literatura, da arte. Olha que texto lindo que eu trouxe aqui para você. Ó, vou compartilhar com você. Esse texto chama O Menino que Carregava Água na Peneira. Imagina que legal você ter dia sim, dia não, ou 2 momentinhos na semana, momento de inspiração na nossa família. Olha que lindo esse texto. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe diz que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis mostrar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. Então veja, na hora que você cria momentinhos em que você lê um livro infantil juntos,
em que você faz lá uma sessão de carinho especial. Ó, então, dias pares, os meninos fazem nas meninas. Então, o pai, o filho faz na mãe, na filha. Né? O dias ímpares são as mulheres que fazem. Na hora que você cria o momento do cozinhar algo junto, do ler uma poesia, do contar uma história, tem tantos livros de contos. De novo, você está protegendo o emocional do seu filho, cultivando o quê? O imaginário, o sonho, a esperança. Você fala, não, mas eu vou cultivar a esperança num momento tão difícil? Sim, é justamente no momento difícil que a gente cultiva o sonho, cultiva a esperança, a sensação de segurança, de força, de potência, de ampliar a vida para ver para além da nossa dor, para além dos nossos medos, a esperança, a presença de Deus. Para isso, agora que a gente está na parte final, eu não poderia deixar de mencionar a importância da higiene do sono. 1 hora antes de dormir, 0 tela, um pouquinho de carinho, tá? Um pouquinho de presença. Talvez uma semana em especial que cabe ali um momento de carinho, aquela escovada no cabelo do filho, da filha, aquele momentinho que você conta uma história. E ó, não pensa que teu filho de 15 vai achar sempre um mico, não. Às vezes, dependendo, pode ser uma história legal. Pode ser uma história bacana. Existem muitos livros infantis, infantos juvenis, né? Depois pode até ver no próprio site da FTD. Tem livros premiados. Diário de Anne Frank, História Sem Fim. Tem muitos livros bacanas, né? Para as várias faixas etárias. E é o momento do ler junto, do resgatar ou de construir o imaginário. E eu não podia terminar aqui, já concluindo, sem lembrar que vale a pena você lembrar, como eu falei antes, do porquê que você escolheu essa escola. Por que você escolheu essa escola? Porque ela tinha um conjunto de valores, porque ela tem uma reputação, porque ela tem um nome, porque ela tem um comprometimento, porque ela tem raízes que vêm do mesmo lugar de mundo, do mesmo lugar de alma que você. Então, nessa hora tão difícil, estende a mão para a escola e diga, estou aqui para servir, estou aqui para ser e para vir a ser o melhor que eu puder. Tem algo que eu posso contribuir? Posso fazer parte de um comitê de segurança, de aliança família-escola? Posso contribuir em algo com os professores ou com os alunos? É somar esforços para que 1 mais 1 vire 11. E se nada disso que eu falei for suficiente, lembre que procurar ajuda de um psicólogo, procurar uma terapia, procurar um contexto com um profissional sério, formado, que você confie, não é fraqueza, é humanidade. Então agora eu vou trazer aqui umas reflexões finais, né? Primeira delas, lembrando, né? Maltratar a escola do seu filho é maltratar o futuro do seu próprio filho, porque você está maltratando aqueles com quem você pode contar e que talvez sejam os únicos e os últimos que vão se importar com o futuro dele tanto quanto você. Ao falar mal da escola, ao dar carteirada na escola, ao querer atalhos para a escola, privilégios descabidos, ao exigir coisas que não têm condição de uma escola fazer, esquecendo que são professores, não são mágicos, né? E que podem ter ali todo o comprometimento do mundo, mas são imperfeitos, como todos os profissionais são em algum momento da vida, você está condenando o teu filho a desprezar aqueles que vão fazer a diferença na vida deles. E quem desonra o educador, desonra o próprio futuro. O segundo, tenha a coragem, pai, tenha a coragem, mãe, de fazer o certo, de fazer aquilo que é ético, aquilo que é para o bem de todos. Tenha a coragem de fazer aquilo que está de acordo com os teus valores, que você teria orgulho. Aquilo que Deus, se olhasse para você e falasse, tenha orgulho do que esse pai está fazendo na sua família. Eu tenho orgulho do que essa mãe está fazendo. Tem horas que importa menos se a gente acredita em Deus. Tem horas que o que acredita mais é se a gente está dando motivos para Deus acreditar em nós. Ter fé, ter esperança, acreditar em Deus, na vida, no ser humano, na hora gostosa, na hora que está tudo bem, é fácil. Isso qualquer um faz. Mas na hora difícil, na hora que a gente está com medo, na hora que a gente está se sentindo inseguro, na hora que a gente está, de alguma forma, ameaçado, né? Estender a mão para o outro, procurar ajuda, oferecer ajuda, isso mostra se você é um verdadeiro cristão, se você é um verdadeiro marista, se você é um verdadeiro judeu, um verdadeiro muçulmano, se você realmente é movido por valores humanos elevados. É muito fácil dizer coisas lindas espiritualmente na hora que está tudo bem.
Na hora que a gente está ameaçado é que a gente mostra do que a gente é feito. Que a gente mostra o que tem dentro da gente. Então, quer saber? Sai da manada do todo mundo está fazendo. Faz o certo. Faz o que é ético. Faz o que vai te dar orgulho fazer. Faz aquilo que a tua porção mais elevada te diz. Balize a tua vida, não pelos outros, pelo todo mundo, pelo hoje em dia. Balize a tua vida por valores humanos. São os valores humanos que exercem ali uma bússola moral que nos ajuda a perceber. Não, peraí, se eu tenho o valor da paz, eu não vou gritar, eu não vou falar mal, não vou xingar. Eu vou falar baixo, eu vou falar direito, eu vou falar com licença, eu vou falar obrigado. Se eu tenho o valor da responsabilidade, eu vou olhar primeiro dentro da minha casa, eu vou olhar sim as redes sociais do meu filho, eu vou sim conversar com ele como ele está se sentindo. É disso que se trata a educação. Em ter clareza dos seus valores, reforçar os valores da escola, para que o teu filho tenha uma chance de se tornar uma pessoa valiosa para a sociedade, para o mundo e para si próprio. Porque uma pessoa que cresce sem valores, uma pessoa que está desprezando sua própria existência. É uma pessoa que é candidata séria a cair no abismo de um projeto de morte. É uma hora para você reforçar a importância de aulas de projeto de vida, de competências socioemocionais, aulas que versem sobre o sentido da vida. Essa pode ser uma hora oportuna para a gente lembrar dos 5 elementos, e é com isso que eu concluo, dos 5 elementos que fazem a vida ter sentido. Né? E veja, isso não precisa ser só uma aula de projeto de vida. Isso um professor de história, de matemática, de língua portuguesa, de educação física também pode trabalhar. Nossa vida ganha sentido em primeira instância ao criar, né? Ao criar uma escultura que revele como eu estou sentindo, ao criar um trabalho voluntário, ao criar uma exposição fotográfica, ao criar um texto. Quando eu falo aqui de ter um diário, quando eu falo aqui de fazer uma sessão de massagem, um momento de culinária, quando eu falo aqui de dar um abraço verdadeiro, sincero, quando eu falo aqui de fazer exercícios assim de atenção, eu estou falando de criar, de fazer algo, de colocar um pouco menos o foco dentro de mim e algo mais o foco na vida, na relação, no que eu posso contribuir com alguém, no que eu posso fazer de diferente na vida de alguém. A vida da gente ganha sentido ao sentir, né? Puxa, quando é que eu sinto que a vida tem sentido? Quando eu estou sendo impactado por sentimentos. Ora, se eu estou inundado de sentimentos dolorosos, eu não consigo tirá-los da vida. Lembra? Todo sentimento é positivo porque é humano. Pode ser doloroso, mas ele é humano. O que eu posso fazer? Aumentar a incidência de sentimentos confortáveis, alegradores. Por isso que eu estou falando aqui de conversar coisas gostosas, escutar músicas, fazer orações juntos. Essa é uma hora para fazer oração. Essa é uma hora para mostrar para os seus filhos o quanto você os ama. Então, ao criar, ao sentir emoções positivas, ao dar o significado certo, o que isso está significando? O que esse momento está nos pedindo ou nos convocando? Porque a vida nos convoca a dar um sentido. Segundo Viktor Frankl, né, que é o patrono espiritual, conceitual da metodologia OPE, criador da logoterapia, a terapia mais reconhecida no mundo na construção do sentido da vida, ele fala, o sentido da vida não está posto, é você que vai ter que descobri-lo. O que a vida está nos convocando, nos obrigando a rever como sentido? O que está significando? Que eu vou odiar o mundo, que eu vou atacar a escola? Ou está significando que eu estou com medo, preciso fazer algo de possível com esse medo, procurar o melhor do possível em relação a essa situação, cuidar do emocional da família, me oferecer como parte da solução daqueles que estão cuidando do meu filho e encontrar um caminho. O quarto modo de encontrar o sentido da vida é escolher a posição que eu tomo diante da dor. Né? Eu sou aqueles que fazem parte do problema, do barulho, do ruído, das muitas violências, ou eu sou aquele que acalma os ânimos, aquele que conscientiza outros pais nos grupos, que não repassa notícias negativas, aquele que chama os amiguinhos do filho para ter um momento gostoso, protegê-los, porque as crianças merecem sim, ter o direito à esperança e acreditar que o mundo é bom, porque o mundo é muito bom, a vida é muito boa. Se a gente olhar no dia a dia, acontecem infinitamente mais coisas boas, bonitas, gostosas, do que situações difíceis, do que situações dolorosas. E uma criança que cresce sem esperança, sem sonhos, sem um tanto de pureza no coração, é uma criança que
não é criança e dificilmente vai criar. Criança cria a partir da esperança, da segurança. É disso que se trata essa nossa conversa. E é por isso que eu disse para você, e essa é a quinta forma de encontrar ou de construir sentido na nossa vida. O quinto modo de construir sentido na vida é pelo amor. É quando a gente se ama e se acolhe, e não se recolhe. É quando a gente se escolhe. É aí que a gente ama a gente mesmo, e quando precisa de ajuda a gente procura, a gente estende a mão um para o outro, a gente reza, a gente pede para Deus nos dar força, serenidade, coragem, lucidez, para encontrar saídas saudáveis, positivas, construtivas, criativas, saídas que nos deem potência, não onipotência e nem impotência. No ato de amar a si é que a gente se torna hábil para amar bem ao outro. Nossos filhos, nossas crianças, nossos alunos, nossos cônjuges, amigos e parceiros de trabalho, merecem que nessa hora a gente comprove que a gente diz esse sim à vida como guardiões da certeza de que a vida vale a pena. A vida vale muito a pena. A vida nos convoca. E como diria o poeta Tiago de Mello, no seu poema A Vida Verdadeira, ele diz assim: pois aqui está minha vida, pronta para ser usada. Vida que não guarda nem se esquiva assustada. Mesmo enrolada de pó dentro da noite mais fria, a vida que vai comigo é fogo. Está sempre acesa. É muito bonito. Por isso que existe aquela frase que diz, quando nada mais, a arte. Quem sabe é na música, é num filme, é num desenho, é numa escrita. Quem sabe é no olhar. Quem sabe é no ato de criar a arte da vida, com o nosso coração, com o que há de mais bonito dentro de nós, a gente possa provar que só o amor vence a dor. Muito obrigado. Vou voltar aqui para dar as palavras finais junto com a Silvana, com a Ceciliane. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não abordei, estou aqui à disposição. É só a Silvana e a Ceciliane pedirem aqui para participar. Estou colocando aqui, vou ativar os comentários também. Tá? Espero de coração ter feito aqui alguma contribuição para suas famílias, para suas escolas, com muito amor, com muito carinho. Nos próximos dias a gente vai compartilhar alguns trechos, alguns carrosséis, com dicas, com sugestões, para vocês poderem, né, se inspirar naquilo que a gente falou, que de alguma forma seja útil aí para a sua realidade. Tá? Sil, se você quiser entrar agora, Ceciliane, se quiser agora conversar um pouquinho, é só fazer aqui o pedido, a gente faz as considerações finais e traz aqui, às vezes, para alguma pergunta, para alguma questão, tá? Então, eu vou ver aqui a Silvana e vou ver aqui a Ceciliane, a OP, e a... Olha, você foi tão cirúrgico, você terminou a sua fala com os teus olhos brilhando tanto, que eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. Eu só diria que você usou um termo que é o fortalecimento do tecido social. E eu acho que é para isso que nós estamos aqui hoje também. Eu, você, a Ceciliane representando essa empresa incrível que é a FPD há tantos anos, né, transformando tantas vidas. Eu acho que é isso que a gente veio fazer, dizer para quem está nos ouvindo que nós estamos aqui, né? Eu acho estamos aqui para construir e reconstruir o amor, né, Sil? Não é possível que um pequeno bando de aloprados vai ser maior do que uma comunidade educacional de uma nação. Não é possível que eles roubem de nós, né, a fé na vida. Isso seria um assassinato do nosso amor à vida, e não é justo isso. Verdade, Léo. Difícil acrescentar qualquer coisa. Ficaríamos aqui a noite toda anotando as suas dicas preciosas e as provocações que você faz, essa corresponsabilidade, né? Não é responsabilidade só da escola, família, sociedade, todos nós que atuamos na educação, na saúde das crianças. Enfim, você chama essa corresponsabilidade e fica tão claro
a dependência, a codependência desses dois espaços educativos, Isso, não é, Léo? isso. A família sozinha, isolada na sua autossuficiência, não vai dar conta, nem a escola. E se uma não precisasse tanto da outra, não haveria hoje essa tensão e essa exigência tão grande. Então, a família que nunca precisou tanto da escola, não é, Léo? E a escola da família. E você fez uma provocação de que cada um dê a sua contribuição do lugar onde atua, do seu lugar de vida. Eu acho que da nossa parte, além de poder apoiar um momento como esse, a tua fala para parceiros e para todos os teus seguidores, a FPD vai sempre apoiar, porque a gente aprende muito com isso. E a gente ajuda a escola, escutando você, escutando as suas dicas, são práticas, não fica apenas no âmbito teórico, mas lembrar também que a gente tem esse espaço de conteúdo aberto, onde essa live estará, onde o manual, né, de acolhimento estará, e tem tanto conteúdo teu ali, e de tantos especialistas, e esse é um lugar de contribuição para a sociedade, para a comunidade toda. É o conteúdo aberto da FTD, você entra no Insta da FTD e vai ter acesso à família, os alunos, os educadores. A gente tem que fazer essa oferta aberta, independente de ser parceiro e de não ser, e dar essa contribuição que fortalece a escola, que fortalece a família, e esse entendimento de que nós precisamos uns dos outros, cuidar uns dos outros, agora mais que nunca, e vamos continuar precisando, porque você traz bem esse tom de realidade. É isso está posto. Maravilha, Ceci. E então, para quem quiser entrar, é conteúdo aberto. Fala o endereço para quem está assistindo e que eventualmente. Vamos lá. Conteúdo aberto, tudo junto, .ftb.com.br. Tá bom. Tudo lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para fixar. Isso. Conteúdo aberto, tudo junto, .ftb.com.br. E aí, vamos ver. Oi? Oh, tá aqui. Conteúdo aberto. Beleza, é isso mesmo, Léo. E aí é um espaço também de pedido de ajuda, né? Eu acho que você bateu muito nessa tecla. Pede ajuda aqui onde for preciso, para educadores, para profissionais da área da saúde. Escola, peça ajuda. Família, peça ajuda. lembrar Percebeu que ajuda não nos faz fracos, né? Ceci, nos faz humanos, nos faz pessoas. Vulnerabilidade. É quando somos fracos é que somos fortes, né? Eu acho que isso, nós lembramos aí a fonte e de fato, a vulnerabilidade nos deixa num tom de igualdade absoluto. Isso. E lembrando que, falando de recursos, tá? A gente tem o nosso guia de acolhimento, que está lá no conteúdo aberto. Ele foi criado pela nossa equipe de conteúdo, junto com a FTD. A FTD prontamente acolheu e contribuiu com como tudo que a FTD faz, né? Com muito amor, dentro do espírito marista. E foi uma doação nossa para a humanidade na pandemia. E você vê que a gente continua com conteúdos que, direta ou indiretamente, estão aí, né, podendo ser usados, podendo ser absorvidos no dia a dia da escola e até da família. Ceci, muito obrigado, viu, para toda essa casa linda que você está representando aqui, a cada um dos colaboradores, com muito amor, com muita alegria, né, com muita honra. Agora eu posso dizer que foi alegria, porque eu tenho certeza que de tudo que a gente falou, algo será útil para quem nos ouviu. Né? Obviamente não tudo, cada um tem sua realidade, mas eu posso falar assim, com muito respeito da minha alegria de poder estar aqui, né? Com o coração cheio para contribuir. Não pela causa, pelo momento, que me dá muita dor, eu fico muito triste da gente estar vivendo isso, mas com muito orgulho de fazer parte daqueles que estão estendendo a mão e como o Tiago de Mello fala, né? Avanço levando um ramo de sol. Tá bom? Estamos juntos. Obrigada, Léo. Muito Fica com Deus e até breve. Até breve.